pensou em por que essa cor e não a outra? Dificilmente. Mas o teu cliente tá vendo a caneta que tu tá usando. E ele tá formando uma ideia, e aí lembram dos viéses cognitivos? Ele tá formando uma ideia sobre quem tu é, sem que tu tenha planejado a ideia que ele vai construir. Então isso é intencionalidade. Então a gente precisa pensar nisso porque uma das piores coisas que um líder pode ser é permissivo. Especialmente nós, mulheres, que somos líderes de tudo nas nossas vidas, mesmo que nós não queiramos ser, né? Então, compartilhei isso para vocês entenderem um pouquinho mais do próximo item, de que a ausência de resposta também é resposta. E daí eu comecei a pensar pelo lado de vocês, tá? Daí tem a fulana que chega atrasada, tem a fulana que tá sempre no celular, tem a fulana que não assiste aula, tem a fulana que manda divulgação no grupo quando não é pra mandar. E aí a Aline não tá fazendo nada? Só um pouquinho, então a Aline não tá valorizando quando eu faço as coisas corretamente. E eu não quero estar em um lugar em que eu não sou valorizada. Eu quero ter sucesso, eu quero ser valorizada, eu quero ser reconhecida. Então, a postura que eu, Aline, tinha pelos meus valores pessoais de autonomia, de deixar que o Joãozinho plante e o Joãozinho colha, não vai funcionar para construir a comunidade do jeito coeso que eu quero que ela seja. Então foi o momento em que, como eu venho falando muito até na terapia da empresa, eu tive que neutralizar os meus ímpetos comportamentais para preservar a empresa. Se eu continuasse com a lógica de um por si, Deus por todos e com o meu princípio da autonomia norteando cada passo que eu dou, a comunidade sofreria. Porque muitos clientes poderiam sentir que eu não estava nem aí e que eu deixava que cada um se virasse. E eu não posso deixar isso acontecer. Porque pra mim, que tem o princípio da autonomia, tá tudo certo. Mas e pra quem não tem? Parece que eu liguei o foda-se. E não é. Então, são essas coisas que a gente precisa fazer, e é por isso que é tão importante a gente refletir sobre isso, sobre as marcas que a gente deixa em vieses cognitivos que não são os nossos. Por isso que as aulas estão nessa ordem. Porque a gente tem que pensar estrategicamente. Eu preciso consumir de quem eu quero também que consuma de mim. Eu preciso construir resultados conscientemente. Quanto mais clareza eu tenho, quanto mais percepção eu tenho, melhores ficam as minhas práticas. Os 2 primeiros P's da produtividade, para que daí eu possa progredir e prosperar. Então, eu não vou ficar só postando que eu tô fazendo coisinha e o cara não compra de mim. Não, eu não vou postar o trabalho do cara que não compra de mim, eu vou postar o trabalho do cara que compra. Então, a gente precisa entender que a gente tá construindo um respaldo com base nas coisas que acontecem. Por que eu conto pra você sempre que eu esqueço das coisas, que eu sou atrasada, que eu tenho confusão? Por quê? Porque eu sou um ser humano. E porque com o nível de excelência que a empresa vinha crescendo, tava se criando uma ideia de que a Aline era perfeita, de que a Aline não errava. E aí quando a Aline errava, era tão chocante pra vocês quanto pra mim. E eu ficava, meu Deus do céu, colapsava. Não, peraí um pouquinho, a gente precisa humanizar isso aqui. E aí eu comecei a contar que eu sou o Zé Amnésia. Ontem mesmo a gente ficou os 3 sem internet, porque eu esqueci que eu tinha marcado portabilidade. A Val ficou sem ração, porque agora ela tá comendo uma ração nova e eu esqueci de comprar. E também não botei a compra programada, porque ainda não tinha decidido qual que ia ser. Coisas do dia a dia, que se eu não tenho uma rotina antifrágil, vão impactando. Então a gente tem que cuidar para construir uma narrativa que alimente as coisas que a gente quer alimentar. E essa narrativa, ela não é feita só nos stories, ela é em tudo. Ontem mesmo a Suelen tava dando risada da minha cara e tava dizendo, cara, como é que tu não sabe que horas é o evento do Thomas? Falei, amiga, eu não sei, é pub, é de noite, sei lá, 7, 8. E ela, amiga, é 6:30. Eu falei, vou me atrasar. Eu planejei que era às 8. Só que tudo bem, é outro tipo de evento, tá tranquilo, sabe? Então, assim, a gente precisa enxergar as coisas como elas são e construir as coisas intencionalmente. Eu poderia alimentar a Aline perfeita, poderia, porque em muitos momentos eu sou muito, muito profissional e muito boa. Só que na vida fora, né, quando tiro o crachá, meu Deus do céu, meu carro não vê uma água só quando chove, não sei quanto tempo foi a última vez que eu lavei, e as gurias ainda folgam, ali tem carro de homem, eu digo não, porque o carro do Fernando não é assim. Por quê? Porque é a verdade. Então é assim que a gente vai desenvolvendo e quis compartilhar com vocês, porque é um exemplo que pra mim traz muito isso. A
A gente não vai agradar todo mundo e a gente não vai acertar sempre, mas se as pessoas percebem o quanto a gente está comprometido em melhorar, a gente constrói um respaldo de progresso, um respaldo de entrega, um respaldo de profissionalismo, e não um respaldo de, tudo bem, passou, né? Fulano é assim mesmo. Quais bandeiras as produtivas defendem? Não precisam ser as mesmas minhas, mas precisam ser coerentes com aquilo que elas fazem. Quais resultados as produtivas constroem? Tá aqui, ó. O sucesso do seu cliente é o seu sucesso. Eu quero ver vocês. Quem quer ter sede física, tendo sede física. Quem quer trabalhar de casa, trabalhando de casa. Quem quer viajar, viajando. Quem quer ter filho, tendo filho. Quem quer casar, casando. É isso que eu quero. Cada uma atingindo os seus objetivos. Agora, cada uma querendo mais e não fazendo a coisa, pra mim não adianta. Não quero esse tipo de cliente. Por isso também que a gente descontinuou o plano mensal. Porque o plano mensal, a pessoa entrava sem comprometimento. Ela entrava para ver como era. Só que gestão de rotina e projetos tu não vê como é. Tu vive. Ou tu vive e aplica, ou tu não entende. Então não adianta tu ficar 30 dias, assistir meio mais ou menos a 4 aulas, ouvir todas essas chineladas que eu dou, não aplicar porra nenhuma na prática e dizer que não é pra ti. Não, então não tem mais plano mensal. Quem quer vir, vem comprometido. Vai fazer uma matrícula por 1 ano e vai ficar 1 ano aqui ouvindo xingamento e sendo inspirada pelas outras, escolhendo se vai viver gestão de rotina e projetos ou se não vai. E daí vocês entendem como que foi pra mim confuso ter que mudar a forma como eu vi o mundo? Porque eu sempre vi o mundo preto no branco. Aquilo que tu planta, tu colhe. Só que quando tu começa a enxergar como comunidade, a coisa muda. Porque o que uma planta, todas colhem, né? Então, amigo não tem obrigação de indicar cliente. Amigo não tem obrigação de ajudar na empresa. Amigo não tem obrigação com nada disso. Amigo tem obrigação de ser um bom amigo, só. O resto, nada. Agora, se tá acontecendo, ótimo. Mas se naquele grupo não se transmite uma imagem de profissionalismo, garante que tu tenha grupos que transmitam imagem de profissionalismo. Aí ela recebe lá um pedido de 1 milhão de brindes de um cara que quer pagar barato. Esse cara que quer pagar barato, ele até pode ser um bom cliente, porque ele fez um pedido num grande volume e conseguiu um bom desconto. Mas será que ele vai valorizar todo o processo? Não sei. Será que ele vai recomendar? Não sei. E é por isso que a Suelen trabalha as duas vertentes, a da padronização e a da individualização. A gente não pode apostar todas as nossas fichas num tipo de cliente só, num tipo de produto só. E é por isso que a gente tem que fazer o básico. Usem as etiquetas do WhatsApp de vocês. E etiquetem o objetivo comercial que vocês têm com aquele lead. Essa aqui eu quero para mentoria, essa aqui eu quero para comunidade, essa aqui eu quero para terapia da empresa, essa aqui eu quero para o Produto Clube do Livro, essa aqui eu quero para palestrante, essa aqui eu quero para o Acelere 6, essa aqui eu quero para revoada. Pensem no que vocês querem. E aí, trabalhem o vínculo com aquela pessoa até chegar nesse momento. Mas não saiam, uau, mentoria, uau, comunidade. Não, porque isso não gera resultado. E isso alimenta essa visão de excesso. Uma coisa que não é legal. Daqui a pouco vocês estão alimentando uma imagem que não vai atrair para vocês o cliente que vocês querem, que não vai manter os vínculos que vocês querem manter e assim por diante. Então façam essa avaliação mesmo e mudem o que for necessário, tá certo? Tenham uma excelente semana, contem sempre comigo, construam resultados com consciência, resultados bons. Até mais!